Gente, eu quero ler para vocês uma passagem bíblica que é muito polêmica, mas a minha intenção não é polemizar de maneira nenhuma. Eu prego a palavra de Deus na inspiração que Deus me dá, na direção do Espírito Santo de Deus. Deus sabe que assim eu creio. Ele conhece a minha limitação humana, Ele conhece o meu ser e Ele me escolheu. Então eu tenho essa certeza comigo, que Ele me escolheu, porque de mim jamais teria capacidade. Mas por que eu quero ler essa passagem? Quero que vocês escutem a Bíblia e prestem atenção, porque depois eu vou lhes dar uma revelação espiritual que Deus me deu, tá? Sobre um versículo dessa passagem, mas eu quero ler toda ela porque ela é muito interessante. Escute, está em 1 Coríntios capítulo 11. Diz assim: as mulheres na igreja, eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça, e toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher cortar, rente ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor. Todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu? Mas se alguém quiser discutir essas questões, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Então, aqui quando fala não temos tal costume nem as igrejas de Deus, é sobre discutir essas questões. Então, aqui a Bíblia deixa bem claro que é honroso para a mulher ter o cabelo crescido, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Tá? Então eu creio, meus amados, que isso aqui não é dúvida nenhuma. A Bíblia está bem clara que é honroso para a mulher ter o cabelo crescido, que lhe foi dado em lugar de glória, tá? E é um sinal de autoridade por causa dos anjos, diz a Bíblia. Então é um sinal de autoridade, assim diz a Bíblia, tá? E já para o homem é o contrário. O homem ter o cabelo crescido é desonroso. Então essa é uma questão que para mim é bem simples, bem esclarecida, não tem nada de polemizar. É isso e pronto, que a Bíblia diz. Tá? Agora o que a Bíblia diz é isso, gente. A Bíblia não fala além disso, que a mulher é condenada ao inferno se ela cortar o cabelo curto, entendeu? É uma questão de honra, uma questão de honra para a mulher, é bonito para a mulher. Outra coisa que me chama a atenção nessa passagem é que diz que a mulher é a glória do homem, tá? Também diz que a mulher saiu do homem e que o homem é o cabeça da mulher e Cristo é o cabeça do homem. Tá? Então é o que? Hierarquia. Então a mulher, ela deve submissão ao marido. Submissão não significa ser capaz que o marido vai passar por cima dela e fazer o que quiser, não, mas ela deve obediência sim ao seu marido, tá? Então se a mulher tem um marido, ele é o cabeça sobre ela. E por que eu tô falando isso, gente? Porque a gente vê às vezes algumas coisas que a gente fica pensando, meu Deus, que coisa impressionante, né? Que coisa incrível. Às vezes a mulher, ela é cristã, às vezes a mulher, ela tem uma chamada a explicar a palavra, a falar da palavra, uma autoridade que Deus deu a ela. E às vezes o homem também tem essa chamada, às vezes também é um homem de Deus. E às vezes a gente observa que a mulher se sobressai ao homem. A gente vê que a mulher, ela
toma a liderança, às vezes da casa, ela toma a rédea, às vezes da casa, o domínio, o comando, e a gente vê claramente que ali é a mulher que está no comando, não é o homem que está no comando. Então ela está aí infringindo essa parte da Bíblia. Mas por que às vezes algumas mulheres fazem isso, gente? Às vezes não é nem culpa dela, às vezes a culpa é do marido, porque o marido não se impõe como cabeça. O marido não se impõe como homem, como liderança da casa, como chefe da casa. Ele às vezes não é provedor, tá? Ele, por alguma razão, por algum motivo, ele não consegue ser provedor. Às vezes a mulher é a provedora. Às vezes por alguma razão, por algum motivo, também por questões financeiras, a mulher ganha mais que ele, né? Então o homem acaba ali se omitindo, o homem acaba ali ficando dominado. A mulher é que tem a voz de comando, a mulher é que tem a última palavra, e isto é contra a Bíblia, isso contraria a Bíblia, gente. Às vezes são pessoas que procuram viver uma vida santa para Deus, mas nesse quesito eles não conseguem. O homem não consegue se impor como líder, como provedor, como cabeça, e a mulher acaba tendo que tomar as rédeas da situação, porque às vezes o homem, infelizmente, é fraco, né? Eu quero usar essa expressão assim para não ofender ninguém. É fraco nessa área. Por que eu tô falando isso? Porque Deus me deu uma revelação essa noite. Eu não entendi, gente, por que dessa revelação. Mas Deus me deu uma revelação. É um casal de pessoas que eu conheço, tá? Uma família que eu conheço, um homem e uma mulher. E eu gosto dessas pessoas e admiro essas pessoas. E são pessoas santas. Pessoas que se esforçam para agradar a Deus, né? Ele é pregador, ela também é pregadora. E aí eu vi essas pessoas e eu via que ela, a esposa, estava de barba. Eu olhava pro rosto dela e estava de barba cerrada. Eu olhei e digo, que engraçado, mas por que essa irmã tá com tanta barba? Como é que ela não tem vergonha dessa barba? Se fosse eu ia correndo, pegar uma gilete e tirar essa barba do meu rosto. Ai, que horror! As barbas cerradas no rosto da irmã. Eu via. E aí, gente, eu acordei com aquilo, né? E perguntei ao Espírito Santo, o que significa isso? E o Senhor me falou, porque na casa deles, ela tem o comando. Ela que provê, ela é a provedora e a última palavra é dela. Ela comanda ele, não é ele que comanda, ele não é o cabeça, ela é a cabeça. Aí eu fiquei pensando, aquilo veio claro na minha mente, sabe, discernimento espiritual, que eu vi a irmã de barba. E aí eu fiquei pensando, meu Deus. Então, gente, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu não estou expondo o nome de ninguém, vixe, e jamais eu vou expor essas pessoas de maneira nenhuma, mas Deus me mostrou. E aí eu fiquei pensando, gente, por que Deus mostra essas coisas pra gente? Aí eu já comecei a me analisar a mim mesmo, né? Meu Deus, misericórdia, tem misericórdia de mim, Jesus, que não aconteça isso comigo. Porque às vezes a gente vê, gente, o defeito das outras pessoas e a gente não vê os nossos próprios defeitos. A gente não consegue ver aonde nós estamos também falhando, às vezes indo contra a Bíblia. A gente não consegue enxergar. Então eu já trouxe isso pra mim, eu digo, meu Deus, será se às vezes eu não faço isso com meu marido? Mas eu acho que não, porque o meu marido, ele se impõe, ele se impõe. E tem certas coisas que às vezes ele fala, olha, isso não, eu não quero que tu faça isso. E aí eu, mesmo contrariando a minha vontade, que é forte, eu tenho que obedecer ele. Eu tenho que obedecer, porque a Bíblia manda a gente obedecer, principalmente quando o homem é cristão. Quando o homem, né, também, dentro das suas limitações, procura agradar a Deus com as suas falhas e defeitos, qualidades e defeitos como todos nós temos. Então, gente, eu fiquei pensando, meu Deus, misericórdia, Senhor, tem misericórdia se isso acontece comigo, porque às vezes, gente, a gente vê a falha na vida dos outros com muita clareza, mas a gente não consegue ver a falha na nossa vida. Então, homem, não seja frouxo, seja homem, se você é homem de Deus. Mulher, seja submissa, seja obediente ao teu marido, porque é a Bíblia que diz assim, é a Bíblia que ensina assim, gente, não é eu que estou falando isso, é a Bíblia. E se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos observar a Bíblia nos seus detalhes, que às vezes não é fácil, mas não é impossível, porque Deus nos dá a capacidade para obedecer, tá bom? Pensa sobre isso, Deus te abençoe.